Olá, sou Arnoldo Azevedo dos Santos, médico cardiologista, e esse é o nosso programa Conversando com Cardiologista. Nessa semana, o nosso convidado é o Dr. Jefferson Waita, cirurgião vascular formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Dr. Jefferson, as doenças arteriais obstrutivas periféricas são muito prevalentes no mundo todo. Até pouco tempo atrás, eu acredito que há uns 2, 3 anos, a Sociedade Brasileira de Cardiologia desenvolveu um projeto de mapeamento dessas doenças arteriais obstrutivas periféricas, que é o processo aterosclerótico em geral que acomete todos os vasos do organismo. Por quê? Porque se sabe que essa doença arterial obstrutiva, ela repercute na parte cardiológica, ela também tem a relação com doenças cardíacas. Então, Dr. Jefferson, qual é hoje a melhor maneira de identificar a doença arterial obstrutiva periférica, a DAOP? Bom, a doença arterial obstrutiva periférica, a melhor maneira de a gente diagnosticar ela é com uma boa conversa com o nosso paciente através de um exame clínico bem feito, de uma anamnese, onde esse paciente vai se queixar principalmente de uma dor em membros inferiores, que a gente chama dele claudicação intermitente. Seria uma dor principalmente ao esforço, ao caminhar, né? Que ele vai manifestar uma dor na panturrilha, e também através do exame físico dele, onde a gente vai detectar a simples palpação, né, dos pulsos de todo o membro inferior, nós vamos detectar alterações aí então. Dr. Jefferson, eu tenho alguns dados aqui que eu tomei a liberdade de pesquisar nos anais da Sociedade Brasileira de Cardiologia. 30% dos idosos com mais que 70 anos, diabetes mellitus e ou tabagistas com idade maior ou igual a 50 anos, têm doença arterial obstrutiva periférica, sendo que metade desses pacientes não tem queixas. Quais os métodos diagnósticos complementares que vocês utilizam para chegarmos à conclusão que há um processo obstrutivo? Bom, os métodos complementares têm um método que faz parte do exame físico, que alguns cardiologistas já fazem isso no consultório, que é a verificação do índice tornozelo-braço, né? Onde através de um simples aparelho de Doppler, a gente verifica a velocidade do fluxo condicionado com a pressão arterial verificada no braço e no tornozelo, onde se faz um cálculo e através do resultado disso se tem dados para classificar, né, a progressão ou evolução da doença aterosclerótica do paciente. Além disso, tem um outro exame de simples assim para o paciente, que não é invasivo, que não traz dano nenhum direto ao paciente, que é a ecografia vascular, onde a gente pode fazer um verdadeiro mapeamento, né, de todos os vasos ali do membro inferior, desde a virilha até lá ao pé, verificar se existe placas ateroscleróticas ali nas artérias, que causando já algum grau de obstrução, e também através da velocidade de fluxo que é medido nesses aparelhos. Com isso a gente consegue não só detectar, né, o problema, né, do paciente, a doença arterial obstrutiva periférica, como também a gente consegue fazer um mapeamento, né, um acompanhamento desses pacientes para, em análises seriadas, verificar a evolução ou não da doença. Bom, então são exames bem simples, né, que podem ser efetuados no consultório. O índice tornozelo braquial e o ecodoppler, a ultrassonografia vascular. Bom, e aonde que entra a tomografia e a ressonância magnética nesse contexto? A tomografia e a ressonância magnética são exames que a gente vai deixar para fazer nesses pacientes somente quando a gente estiver com uma programação já de tratamento para esses pacientes, de tratamento cirúrgico para eles, onde a gente vai ter que fazer uma revascularização do membro inferior
né, onde o paciente não está apresentando mais uma resposta ao tratamento clínico, né? E só que esses exames, antes deles, né, nós vamos ter a arteriografia, né, que é o exame padrão ouro ainda, né, para avaliação dessa patologia, não só avaliação dela, mas como planejamento do tratamento, planejamento da cirurgia ou do tratamento endovascular, se for o caso, né. Se o paciente apresentar alguma contraindicação à realização da arteriografia, por uso de anticoagulantes, por alguma alergia ao contraste usado na arteriografia, pacientes com insuficiência renal que não pode utilizar contraste iodado, aí nós vamos lançar mão da tomografia ou da ressonância magnética. Muito bem, eu tenho outros dados aqui para chamar mais atenção desse nosso quadro. 38% de parentes de primeiro grau têm diabetes. 83% de parentes de primeiro grau são hipertensos. Então veja bem a importância da anamnese, como você colocou no início da sua apresentação. Então, através dessa anamnese, desse exame físico, desses exames complementares que você está colocando, nós vamos realmente poder fazer o diagnóstico desses pacientes. E muitas vezes os pacientes chegam no consultório do cardiologista e dizem que estão com dor nas pernas e você encaminha ao vascular. Então você já colocou toda essa sequência para o diagnóstico. Quando essa dor nas pernas não é vascular, como é que você trabalha com esse paciente? A gente costuma falar que a dor nas pernas, né, é uma entidade patológica que pode se dar de diversas patologias, né? Então, algumas patologias vasculares vão ocasionar dores nas pernas, né? Tanto a patologia arterial, a doença arterial obstrutiva periférica, quanto patologias venosas, varizes, né? Fora isso, existem outras causas, né? Causas metabólicas, paciente diabético com algum grau de neuropatia, neuropatia diabética, pessoas com problemas articulares, a gente lembrando aqui que você falou antes que a doença arterial obstrutiva periférica acomete principalmente pessoas acima da quinta década de vida, acima dos 50 anos de idade, né? Então, essas pessoas, geralmente, principalmente as mulheres, já têm algum grau de osteoporose, então isso pode estar associado a dores nas pernas, né? Problemas de coluna, lombociatalgia, onde vai ter uma dor irradiada para as pernas. Então, aí entra a questão do diagnóstico diferencial, que vale aquela questão da boa e velha medicina, uma boa anamnese, um bom exame clínico, porque a gente, com a experiência que tem, acaba, através de uma anamnese bem feita e de um exame físico bem feito, já conseguindo fazer essa diferenciação, né, entre sendo uma patologia vascular ou não, né? No caso, se não é uma patologia vascular, encaminhar para o colega especialista para que a gente está suspeitando da doença. Muito bem, Dr. Jefferson, nós vamos para um breve intervalo e retornamos a seguir. O seu coração é parte vital do seu corpo e deve ser cuidado com muita atenção. Atenção e carinho você encontra no Instituto do Coração de Santa Maria. O ICOR conta com uma equipe de médicos experientes e realiza inúmeros procedimentos, primando sempre pela ética e pelo humanismo. O ICOR acaba de completar 10 anos e agradece a você por toda a dedicação e confiança. ICOR 10 anos, uma paixão pela cardiologia.